Alô, voltamos. Então, estamos colocando nessa semana que as proteínas elas são percebidas visualmente nas suas estruturas de uma forma bastante complexa e entende-se que é preferível você, até um pensamento ocidental disso, é preferível você sectorizar mais ou menos, ou classificar, ou de alguma forma pedagógica ou didática, melhorar a compreensão das estruturas de proteínas, atribuindo a elas uma sequência ou uma estrutura da qual a primária nada mais é do que a sequência dos resíduos de aminoácidos que são formados por essa proteína. Tá bem? Já a sequência secundária, se nós observarmos para cá, deixa eu ver aqui, ó. Não sei se esse aqui vai vir direto para cá. Aqui aquelas estruturas malucas de proteína, né? Você tem várias estruturas bem doidonas aqui, doidaças de proteínas. Aqui tem uma representação, a sequência primária também, a sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica. Mas no caso da sequência secundária, ela está colocada aqui também, de uma forma mais ou menos implícita. Como eu tinha mostrado para vocês, ou só exemplificado, se a gente, deixa eu controlar o horário aqui, se a gente abre uma outra proteína, por exemplo essa AY aqui, ó, o amarelo, o vermelho, o branquinho se repetiram, né? Vamos pegar essa outra aqui, ó. Amarelo, vermelho, branquinho. Estou chutando. Essa daqui, por exemplo, uma calmodulina, uma proteína de transporte de cálcio, muito importante. Já a outra proteína é simplesmente uma parte dela, que é chamado dedo de zinco. Tem a ver com o íon zinco e a interação com o DNA. Mas, por exemplo, você pega essa daqui, aí você tem... Essa já apareceu mais vermelhinho e branquinho, né? Azulzinho, seco. Tá? É a mesma. Essa que eu peguei foi a mesma, tá? Aí você pode pegar outras, por exemplo, essa daqui, ó, mais uma vez, tá vendo? Vamos centralizar talvez nessa daqui, que essa daqui tem muita informação interessante. Primeira informação, bolinhas vermelhas. Se eu clicar na bolinha vermelha aqui, aparece HOH, ali, tá vendo? Quer dizer, esses HOH nada mais são do que moléculas de água, H2O, tá bem? Que eu posso eliminar dando um comando chamado restrict. Ele vai restringir apenas a proteína, então desapareço com as moléculas de água. E aí eu vou ter essas três estruturas que são clássicas e que são chamadas estruturas secundárias de proteína, que, como mais ou menos pode ter dado a entender a vocês, pelo menos eu gostaria de ter conseguido isso, são sequências repetitivas, né? Da mesma maneira como você pode ter assim, vários tipos de árvores, normalmente as árvores têm um caule, normalmente as árvores têm galhos, normalmente os galhos têm folhas, não é isso? Então, essa sequência repetitiva, essa estrutura que se repete em proteínas, independentemente das proteínas, costuma se alcunhar-se o nome de sequência ou estrutura primária. Então, isso aqui vai ser, são estruturas repetitivas em proteínas, e das quais as mais importantes são a hélice, a folha, ou dobramento, e as voltas. Tá? Essas são as três mais importantes. Se você pegar aqui na imagem, você pode ver que você tem voltas que estão representadas em branco, hélices, talvez já dê para você perceber que é uma hélice aqui, né? As hélices que estão representadas essa coloração avermelhada, e as folhas ou dobramentos que estão representados nessa coloração mais amarelada aqui, tá certo? E a gente consegue fazer inclusive um estudo diferenciado em relação a isso. Como as hélices foram descobertas primeiro, e em especial uma, que é essa que está ilustrada ali, foi descoberta primeiro, foi dado o nome de alfa-hélice. Como as folhas ou dobramento foram descobertas em sequência, lhe foi dado o nome de beta. Esse beta está parecendo um coração esquisitão. Foi dado o nome de beta. E as voltas, por muitas vezes, também dado a essa sigla grega, na verdade, essa letra grega beta. Tá certo? Então você tem essas três sequências secundárias de proteína principais: alfa-hélice, folhas beta, o dobramento, e vou colocar mais bonitinho aqui, voltas do tipo beta. É possível a gente restringir alguns desses estudos aqui, certo? Dando aqui alguns comandos.
ver, talvez eu consiga dar um comando aqui. O JMOL, ele permite um recálculo para um algoritmo interno para você detectar a maior parte das estruturas secundárias presentes. Mas uma informação rápida por um comando seria show information, tá? Mostrar informação. Quando eu dou esse comando, ele não me dá nada. Provavelmente porque essa proteína aqui é uma porqueira. Vamos tentar mudar a proteína aqui, ó. Vamos mudar a proteína, que essa aqui pode me dar trabalho. Vou pegar um PKM, não sei o que é esse PKM. Aqui, ó. Lembrando que eu consigo com uma seta recuperar a informação, ó, tá vendo? Eu só dei setinha aqui no teclado e recuperei aquela linha de comando. Aí eu dou show information e também não é nada. Possivelmente porque eu errei e não é show information, é show info. Tá certo? É show info. E aí nesse show info ele está dando o nome da proteína, ó, a chamada piruvato quinase, ou quinase de piruvato, muito importante, um tipo de cadeia só, depois a gente pode ver o que é isso. Mas aqui ele coloca, olha só, número de hélices, 20 hélices, número de voltas, 22, perdão, número de folhas ou dobramentos, 22, e ele não considerou aqui nenhuma volta propriamente dita, tá? Eu vou voltar aquela proteínazinha lá, já que eu errei, né, o código do bichinho. Se a gente pegar essa outra aqui, que é a citocromo C, muito importante essa proteína na transferência de carga dentro da mitocôndria. Então eu dou um show info aqui e eu recupero, agora sim, 5 hélices, 2 voltas, ele não está considerando, 2 folhas e ele não está considerando nenhum dobramento. Se você contar o número de hélices, provavelmente vai bater, tá? E o número de voltas aqui também. O número de dobramentos, estou confundindo dobramento com volta. Se você der um comando chamado calculate structure, ele vai recalcular todo o processo. Tá vendo que ele sumiu com as moléculas, só deixou as moléculas de água aqui. E ele vai mostrar esse perfil aqui, ó, isso aqui como o algoritmo, informações sobre o algoritmo, tá certo? Como ele faz o cálculo. E cada sigla dessa aqui vai representar alguma coisa. Então T são as turns, são voltas, H são hélices, tá certo? E de tal maneira que você consegue, se eu selecionar agora todo mundo, select all, e aí eu coloco o cartoon, comando de visualização, apenas para visualizar como cartoon, eu tenho essa estrutura novamente aqui, tá? Computada. Só que agora já surgiu, já não tem mais aquelas coresinhas brancas, já surgiu essas coresinhas amarelas aqui. Okay? É interessante, curioso. Ele desapareceu com a possibilidade dessas estruturas aqui serem de característica de voltas clássicas, de dobramentos clássicos, tá certo? Isso fica mais bacana quando você pega uma proteína grandona, deixa eu ver uma proteína bem grandona. Essa aqui parece bem grandona, ó. Essa aqui é a piruvato quinase. Essa é a piruvato quinase. E aí eu dou o calculate structure. Calculate structure. Agora já surgiu outras letras, ó, G, E, todas essas representam tipos de estruturas secundárias diferentes dessas dos livros clássicos de bioquímica, que são a alfa-hélice, a folha beta, o dobramento e a volta beta. Eu tenho que dar um comando aqui que é o select all, e aí eu coloco aqui como, por exemplo, cartoon, somente a representação em cartoon. Até que não mudou muitas cores. Dependendo da proteína que você pega, aqui surge uma roxinha, tá vendo? Legal? Aqui surge uma roxinha. Quer dizer, dependendo do cálculo que é feito da proteína que você pega, muda um pouco os padrões de cores aqui. Mas fica fortemente, essa proteína exemplifica fortemente esses 3 tipos principais. Que não são os tipos principais que vão ter em todas as proteínas. Algumas proteínas vão ter um tipo só. Tá bem? Então, por exemplo, se eu pegar... O negócio é ver se eu consigo pegar agora, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar... Cadê o bichinho? Parece que estava listado aqui. Tem um código aqui que é o código... essa daqui, por exemplo. Olha só, essa aqui só tem um tipo. Essa aqui é a proteína fibroína. É isso, fibroína? Aqui, ó, fibroína, exatamente, ó, fibroína. Fibroína do bicho da seda.
ela só mostra dobramentos beta, exclusivamente dobramentos beta, tá vendo? Ou folhas beta. E se eu pegar uma outra aqui, como por exemplo, deixa eu ver aqui pelo código, mais complicado a gente entender, essa PHB aqui, ó. Olha só apareceu a corzinha vermelha. Basicamente são alfa-hélices, né? Além dessas pequenas voltas aqui no entorno. Então você tem alguns exemplos, aqui no caso é hemoglobina, né? E onde é que está escrito aqui? Proteína transportadora de oxigênio, que está escrito, ó, hemoglobina, tá vendo? Então nesse caso você tem hemoglobina só com folhas, com hélices do tipo alfa, e a fibroína do bicho da seda só com dobramentos beta, mas a maioria tende a misturar um pouco isso, como por exemplo quando a gente pega anticorpos, tá bom? Vamos dar uma observada um pouco mais íntima nessas estruturas, mas para isso eu vou dar uma pausa.